Os problemas do Brasil são muitos, mas apenas um une a todos nós: a falta de segurança pública. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo inteiro. O recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. Rapaz que falta um dia para fazer 18 anos vai responder como adolescente. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Eis que surge a necessidade de uma empresa independente como a Brasil Paralelo. Pensando na crise de insegurança que vivemos, a Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. O maior documentário já feito sobre segurança pública no Brasil. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nossa nova trilogia mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. Assista agora a trilogia completa de Entre Lobos no app e plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Assinando o nosso plano mais completo, o Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo a nova trilogia exclusiva para assinantes, Entre Lobos. E mais uma novidade. Acabamos de produzir um curso inédito com um dos maiores especialistas em segurança pública do nosso país, João Henrique Martins, consultor que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Tudo isso em um único aplicativo, que pode ser usado na sua TV, smartphone ou no seu computador. Aproveite a promoção de lançamento e garanta mais de R$ 590 de desconto. Estamos falando da nossa melhor assinatura pela metade do preço. Torne-se membro Acesso Total pelo menor preço e assista agora a nova trilogia Entre Lobos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Bom, meu nome é Marcelo Rocha Monteiro, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 1988. Ingressei na carreira como promotor de Justiça, e atuei todos esses anos na área criminal, principalmente no Tribunal do Júri. Até 2012 eu atuei no terceiro Tribunal do Júri da capital, quando então eu fui promovido a procurador de Justiça. E hoje trabalho na área de execução penal. Eu também sou professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também ingressei por concurso em 1987. Então, a minha atuação, seja no aspecto prático ou no aspecto acadêmico, foi sempre no crime. Sempre atuei no crime e sempre me interessei muito pela questão da segurança pública, pela questão da influência da legislação, da resposta penal do Estado nos índices de criminalidade. E, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, comecei a falar sobre isso, a fazer palestras sobre isso, convidado por ministérios públicos de outros estados e associações e outras instituições pelo Brasil afora. Olha, a nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Nós temos aí número de homicídios por 100 mil habitantes muito alto, número total de homicídios também muito alto. Temos um número de roubos, que o leigo chama de assalto, impressionante, mais de 3 milhões por ano, provavelmente é um recorde mundial. E essa explosão de criminalidade, ela começa a se verificar a partir dos anos 80, do século passado, e a partir principalmente daqui, do Rio de Janeiro. Até o ano 2000, os primeiros anos do século XXI, quando se falava em violência urbana, talvez você lembre disso, talvez não, porque você é muito novo, mas quando se falava em violência urbana, falava-se em Rio de Janeiro.
Eu me lembro, por exemplo, no ano de 2000, eu fui fazer uma palestra sobre criminalidade e segurança pública em Curitiba e a cidade mais falada era a minha, era o Rio, não é? Hoje não. Hoje essa violência explodiu em termos nacionais, não é? O Nordeste teve índices de criminalidade, tem hoje índices de criminalidade que nunca teve, não é? São Paulo também, São Paulo tem uma situação um pouco diferente, mas também tem uma criminalidade altíssima. Virou um fenômeno nacional, né? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, no Ministério Público, em segunda metade dos anos 80, as pequenas cidades do interior não sabiam praticamente o que era crime. E hoje, muitas delas são rotas de tráfico, de roubo. Tem agora esse fenômeno chamado aí de novo cangaço, explosão de caixas eletrônicos, né? E se você vai perceber que esse aumento da criminalidade a partir dos anos 80, ele coincide também com um movimento que você dá para localizar no tempo com uma certa precisão, que é 1984, né, onde começa a ser produzida uma legislação penal, né, cuja tendência é passar a mão na cabeça do criminoso, né? Nós temos dois marcos, né, emblemáticos dessa mudança de visão, né? Em 1984, como eu falei, é a reforma do que a gente chama de parte geral do Código Penal e, principalmente, a nova Lei de Execução Penal. A nova Lei de Execução Penal foi a que permitiu a famosa progressão de regime, né? Regime semiaberto depois de apenas 1/6 de cumprimento da pena. Depois, com mais 1/6, regime aberto, que na prática significa que o sujeito vai para casa, né? Aquele instituto que o leigo conhece como saidinha, né? Saidinha temporária, o sujeito pode ir para casa, mesmo cumprindo pena, né, numa penitenciária, ele pode ir para casa 35 dias por ano, divididos aí em, por exemplo, 7 períodos de 5. Né? E isso tudo, toda essa visão de que o criminoso, coitado, não pode ficar segregado, né? Não pode ficar preso em regime fechado durante toda a pena, que é o que acontece na maior parte do mundo, né? A pessoa é condenada a 10 anos de prisão, ela vai cumprir esses 10 anos de prisão do lado de dentro da cadeia, né? Então nós resolvemos ser criativos e criar uma pena de prisão que você cumpre do lado de fora. Você cumpre 1/6 do lado de dentro, depois você vai para o semiaberto e durante o dia você faz o que você quiser da sua vida e de noite você volta para a prisão para dormir, né? A prisão vira uma espécie assim de pousada, né? Bed and breakfast, alguma coisa assim. E chegou um determinado momento, por exemplo, aqui no Tribunal do Júri da capital, em que a maior parte dos homicídios que eu tinha era de sujeitos que haviam sido condenados por roubo à mão armada, né? Na época a pena padrão era 5 anos e 4 meses, cumpriam 1/6 em regime fechado, 1/6 de 5 anos e 4 meses, dá 10 meses e alguns dias. E voltavam para a rua, no regime semiaberto. Quer dizer, depois de ter assaltado uma pessoa com uma arma, né, ter enfiado um revólver na cara de uma pessoa, esse sujeito passava 10 meses preso, voltava para a rua, e o que acontecia? Ele voltava a cometer crimes, né? E vários deles cometiam homicídio. Eu era promotor do Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri no Brasil julga basicamente homicídio, não julga roubo, não julga tráfico, a princípio, né? Mas eles estavam ali, por quê? Porque eram criminosos, né? Pessoas que tinham decidido, né? Que tinham optado pelo caminho do crime, porque o criminoso é isso, né? O criminoso não é uma vítima da sociedade, é um sujeito que fez uma escolha consciente de delinquir, né? E que foi pego num desses assaltos que ele praticou, mas que ficou só 10 meses preso, né? Então, para ele, valeu a pena, né? Depois de 10 meses, ele voltava para a rua, voltava a assaltar e, eventualmente, matava, estuprava, né? Cometia um outro delito, né? Quando você tem uma legislação que entende possível que um criminoso que apontou uma arma para você, né, que colocou a sua vida em perigo, porque a diferença entre o roubo e o latrocínio, né, que é o roubo com morte, é o movimento do dedo dele no gatilho da arma, né? É essa a diferença, né? Então, um sujeito que expôs a sua vida a perigo, né, para te assaltar, para te roubar, né, tem uma pena que, na prática, é uma pena de 10 meses de prisão, né? Isso é uma coisa inconcebível. E, no entanto, nós tivemos isso, né? Temos ainda, né? Hoje está um pouquinho melhor. Desde 2018 houve uma pequena mudança. Hoje a gente não passa
10 meses no regime fechado, ele passa um pouquinho mais do que isso, mas não passa nem a metade da pena, né? Então, você está falando de um criminoso que representa um risco efetivo, né, para a vítima, um risco efetivo para a sociedade. Qual foi a consequência disso, né, de um crime como roubo, que é o crime que assombra a população brasileira hoje, né? O brasileiro hoje, ele põe o pé na rua e pensa no assalto. Vê aquela moto se aproximando e diz, meu Deus, esses 2 sujeitos na moto, será que eles vêm me assaltar? Né? Será que vêm levar meu celular? Né? Então, esse crime que é parte integrante do problema de segurança pública, que assombra a mente, né, da sociedade brasileira, que pensa nele na hora que põe o pé na rua, né, que para no sinal vermelho de noite, morrendo de medo, dizendo é melhor avançar o sinal, senão eu vou ser assaltado. Esse crime, com esse tipo de pena ridícula, né, de sujeito passar meses dentro da cadeia, ele explodiu, né? E hoje nós temos, a estimativa que a gente tem, é que nós tenhamos mais de 3 milhões de roubos, a maioria à mão armada, praticados anualmente no Brasil, né? A última estatística confiável que a gente tem é de 2016, mas só pegou as 27 capitais, né? As 27 capitais tinham 1.850.000 roubos por ano. Então, dá para avaliar que as cidades, todas as cidades brasileiras somadas, tenham mais de 3 milhões. Né? Você está falando de capital, você não está falando de Nova Iguaçu, não está falando de Niterói, de Londrina, de Maringá, de cidades grandes, importantes, né? Campinas, né? Santos. Né? Só com as capitais nós tivemos, em 2016, mais de 1.800.000 roubos. Né? E, infelizmente, desses roubos, alguns se transformam em latrocínio, que é o roubo com morte, né? Em que a vítima é morta pelo assaltante. E mesmo no latrocínio, né? Mesmo num crime bárbaro, né? Porque dá para pensar em poucas coisas mais bárbaras do que matar alguém para roubar, né? Mesmo nesse crime, o criminoso condenado vai ter direito à progressão, vai ter direito a regime semiaberto, vai ter direito à saída temporária. É uma coisa absolutamente surreal. Então, o motor da nossa explosão de criminalidade, o combustível da nossa explosão, da nossa crise de segurança pública, é uma legislação leniente que gera impunidade. Olha, com relação ao legislador, né, a impressão que eu tenho é que, e aí eu não vou querer generalizar, mas uma grande parte deles vive num outro mundo, né? Vive num mundo que não leva em conta, por exemplo, o que aconteceu com um menino de 6 anos de idade aqui no Rio de Janeiro, que foi morto num assalto, não é? Os criminosos roubaram o carro da mãe dele. Ele estava no banco de trás, não teve tempo de sair, né? Ficou preso no centro de segurança e foi arrastado, né, por 7 quilômetros aproximadamente pelas ruas da Zona Norte do Rio, que é o João Hélio, né? E teve uma morte horrível, né? E os criminosos, quando perceberam que o automóvel estava puxando uma criança, né, começaram a fazer zigue-zague com o carro para ver se soltava ali o que restava dele. Então, um caso tão horroroso que o perito legista que foi examinar o cadáver, tinha mais de 20 anos de experiência, parou o exame no meio e teve uma crise de choro. A juíza que deu a sentença, 10 anos, quando o caso fez 10 anos, ela foi entrevistada e contou que, depois que ela terminou de redigir a sentença, ela chorou durante mais de 2 horas, não conseguia parar, né? Então, todos soltos. Quando o caso completou 10 anos, né, eles foram todos condenados a 38, 39, 40, 41 anos de prisão. Quando o caso completou 10 anos, estavam todos soltos. Todos soltos. Um, inclusive, já tinha sido preso em flagrante, de novo, em Cabo Frio, né, pela prática de outro delito, né? Então, o que o legislador pensa da vida, né? Ele acha que um sujeito que comete um crime desses, né, que mata uma criança dessa maneira, né? Comenta-se que as pessoas nas ruas, vendo aquela cena horrível, avisavam para ele, sem entender que eram ladrões fugindo, pensando que era, olha, deve ser a família dele que não viu que ele caiu do carro e está sendo puxado pelo centro, né? E o sujeito, o criminoso que ia no banco de trás, dizia assim, ria, dizia assim, é o boneco do Judas, porque era a época de
de Semana Santa. Quer dizer, são os monstros, né? São os monstros que, a meu ver, mereceriam pena de morte, né? Ou prisão perpétua. Eles não podem retornar, eles cruzaram uma linha, não podem retornar ao convívio com a sociedade. No entanto, nós temos uma lei que faz com que um sujeito que comete um crime desse seja condenado a uma pena de 40 anos, que é mera ficção, né? Porque ele vai estar na rua, como todos estavam, menos de 10 anos depois, né? Como o caso teve uma repercussão enorme, quando completou 10 anos, toda a imprensa aqui do Rio foi, né, fazer uma cobertura. E aí constatou-se, todo mundo solto já, né? Todo mundo solto. Com menos de 10 anos. Bom, tinha um que era menor de 18, né? Esse não ficou nem 3 anos, né? Porque aí vocês sabem que já é outra história, né? Não é Código Penal, é Estatuto da Criança e Adolescente, né? Princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Mas o menino, coitado, o João Hélio, esse não teve proteção nenhuma, né? E o legislador parece não se dar conta disso. A população já se deu conta, né? A população já se deu conta, principalmente a população mais humilde, né? Que não aguenta mais esse discurso de que o criminoso é uma vítima da sociedade, porque vítima é ela, a população humilde. Vítima é o trabalhador assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã, né? Assaltado no trem, né? O famoso trem da Central aqui do Rio, que atende uma população muito carente. O trem no Rio de Janeiro é um meio de transporte para a população mais humilde, que mora na periferia. O sujeito é assaltado dentro do trem, a empregada doméstica é assaltada dentro do trem, a faxineira é assaltada dentro do trem. Se hoje você disser que para essas pessoas, que o coitadinho do assaltante, ele é uma vítima da sociedade, eles vão botar você para correr, né? Vão dizer, não, vítimas somos nós, que somos trabalhadores, né? Ganhamos pouco, né? E ainda temos que entregar o pouco que a gente tem, o celular comprado à prestação, entregar para um vagabundo desses, né? Então, o legislador começa muito lentamente a se dar conta, né, de que ele tem que ajustar esse pensamento, porque o povão não embarca mais nessa, né? Você perguntou com relação ao judiciário. O judiciário não faz as leis, né? Mas, para ser justo, eu tenho que dizer que alguns juízes, né, fazem um tipo de interpretação que consegue tornar uma legislação que já é frouxa, já é leniente com o criminoso, mais leniente ainda, né? Mais leniente ainda. Nós temos cidades no Rio de Janeiro onde juízes condenam assaltantes a uma pena e determinam que ela seja cumprida de início em regime semiaberto. Quer dizer, o sujeito não vai passar um dia, né? Colocou uma arma na tua cara para te assaltar, não vai passar um dia em regime fechado, que é o que eu chamo de cadeia de verdade. A única cadeia de verdade é regime fechado. Regime semiaberto, você está passeando na rua e de noite volta para dormir, né? Se quiser voltar, volta para dormir na prisão. O sujeito já começa a cumprir pena nesse regime, o que é um absurdo. Uma lei que dá margem a isso, né, já é uma lei errada, né? E aí, para completar, em algumas cidades do país, como eu falei, né, algumas até que tem muita relação aqui com o Brasil Paralelo. Eu não vou dizer o nome da cidade, a capital de estado. E o juiz diz assim, não, olha, não tem vaga no semiaberto, né? Então, você está condenado aqui no roubo à mão armada, mas não tem vaga no semiaberto. Então, a culpa não é sua, né? A culpa é do Estado, que não construiu vagas suficientes. Então, você vai já começa no regime aberto, né? A pena em regime aberto é um eufemismo, né? É uma maneira elegante e jurídica de dizer o seguinte, meu filho, você vai para casa mesmo, né? Isso é que é cumprir pena de prisão em regime aberto. Significa que o vagabundo vai para casa, né? Já começa a cumprir pena em casa, né? E não é prisão domiciliar, não, ele simplesmente vai para casa, porque também não vai ter nenhum tipo de controle, né? Você ainda podia dizer, não, é uma prisão domiciliar, vai ter uma tornozeleira. Não é nada disso, ele vai para casa, né? Ele vai para onde ele quiser, né? Ele, para efeitos práticos, está absolvido. A nossa Suprema Corte é a grande responsável, né, por agravar, né, uma situação que já vem ruim do Legislativo, né? Então, eu disse para você que 1984 é o início, né, de uma caminhada da legislação brasileira quase toda no sentido de abrandamento das penas, afrouxar o tratamento, a resposta penal
aos criminosos, né? Leniência, passar a mão na cabeça do bandido. Uma das poucas, se não a única exceção que nós tivemos foi a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, que é de 1990. Né? Em 1990, o legislador, né, olhou assim, peraí, mas todo mundo vai cumprir um cesto e vai para a rua? Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar pelo menos alguns crimes, né? Vamos classificá-los como crimes hediondos. Né? O roubo com morte, não era nem o roubo, na época, o roubo à mão armada, era só o roubo com morte, o latrocínio. Né? O estupro, a extorsão mediante sequestro, né? O tráfico de drogas. Vamos pegar os crimes mais graves e dar para eles um tratamento diferenciado. Então, ele dizia, quem for condenado por esses crimes vai cumprir a pena inteira em regime fechado. Né? Não vai ter progressão, não vai ter semiaberto, não vai ter saidinha, vai cumprir a pena inteira. Tá? Vai ter o livramento condicional, que todo mundo tem, o mundo inteiro usa. Né? Mas aí nós estamos falando de um sujeito que já cumpriu mais da metade da pena, tem uma série de requisitos. Né? Mas essa progressão com um sexto, ir para a rua, né? Ser condenado a 12 anos e ir para a rua com 2 anos, ser condenado a 6 anos e ir para a rua com 1 ano, né? Isso não vai se aplicar aos crimes hediondos. Em 2003, o PT assumiu o governo, o então presidente Lula teve a oportunidade de fazer algumas nomeações para o Supremo, algumas vagas que foram abertas, e de 2005 para 2006, com o Supremo já com um número expressivo de ministros indicados pelo governo petista e com a visão que o PT e a esquerda têm de crime, né, de leniência com o criminoso, cadeia não resolve, ele é uma vítima da sociedade, etc., o Supremo, por 6-5, julgando o caso de um indivíduo condenado por estupro, estuprou, na época dizia-se, violentou 3 meninos, um menino de 6, um de 7, um de 8 anos de idade. O sujeito foi condenado por esse triplo estupro, e estupro é crime hediondo, então a pena seria cumprida integralmente em regime fechado. Quando ele completou 1/6 do cumprimento da pena, ele chegou ao Supremo através de um habeas corpus dizendo, olha que coisa desumana, eu vou ter que cumprir a pena inteira dentro da cadeia. Né? E o Supremo, por 6-5, disse, puxa vida, mas isso é uma crueldade, né? Isso é inconstitucional, né? Isso é um castigo cruel e isso viola o princípio da individualização da pena, o que é um absurdo, né? Que a pena é individualizada na sua dosimetria, na sua quantidade, né? Você, por esse crime, pega 8 anos, eu pego 9 anos e ele pega 11 anos, né? Os 3 cometemos o mesmo crime, por exemplo, mas diante dos nossos antecedentes, da nossa periculosidade, da nossa conduta social, o juiz individualiza, né? A minha pena não é necessariamente igual à sua, que não é necessariamente igual à dele. Agora, todos nós vamos cumprir a nossa pena dentro da cadeia, em regime fechado. E o Supremo, então, com essa falácia, né, de que a proibição de progressão de regime, a obrigação de que o sujeito cumpra a pena inteira em regime fechado, violaria, supostamente, o princípio da individualização da pena, decidiu que era inconstitucional negar regime semiaberto, depois de 1/6, para um criminoso como esse, que estuprou 3 crianças. E aí o Congresso se rendeu, porque a gente vive num país curioso em que o Supremo legisla e o Congresso homologa. Né? Nós temos 11 legisladores não eleitos, né, vitalícios, né, e que parece que não tem limite na sua atuação. Né? E o Congresso se rende a isso e muda a lei dos crimes hediondos e passa a ser permitido progressão de regime para estuprador, para latrocida, para traficante, para sequestrador, para homicida, para qualquer um. Né? Então, o Supremo tem... Eu estou dando só um exemplo mais importante, porque nós temos várias outras situações em que o Supremo dá a uma legislação, repito, que já é branda, né, uma interpretação que a torna ainda mais frouxa. Mas esse caso dos crimes hediondos, que é desse estupro, né, que é um caso emblemático, é talvez o exemplo mais chocante, né, de uma corte que, a pretexto de interpretar a Constituição, na verdade, legisla, né, a pretexto de interpretar a lei, na verdade, cria leis, né, que não tem absolutamente amparo em coisa alguma, muito menos na vontade popular, né, porque vontade popular é no sentido diametralmente oposto. Hoje você vai perguntar na rua o que
deve fazer com um sujeito que estupra 3 meninos, 3 crianças, a maioria da população vai dizer tranca e joga a chave da cela fora, né? Bom, sobre essa ideia de que o criminoso é uma vítima, esse é um discurso que, como eu já mencionei antes, a população não aguenta mais ouvir, né? E eles hoje até tentam embrulhar isso para presente, né? Fazer isso de uma forma mais sutil, porque não cola mais, né? Agora, com relação à afirmação de que o Brasil prende demais, né? Ela só pode ser encarada ou como uma piada ou no sentido de que realmente prende demais, porque prende o mesmo sujeito 5 vezes, 10 vezes, porque prende e solta, né? O meu querido colega e amigo Bruno Carpes diz que no Brasil a cadeia tem porta giratória, né? O sujeito entra e daqui a pouco já está saindo. Agora, se você pensar que nós tivemos, por exemplo, a partir de 2016, 2017, o número de homicídios e latrocínios andou na casa dos 50 mil, chegou perto dos 60 mil, né? Na casa das dezenas de milhares, né? E nós temos um índice de apuração desses crimes que é mais ou menos de 10%, né? Isso é uma coisa que eu vivi muito ao longo da minha carreira como promotor de júri, porque, como eu falei antes, a gente trabalha praticamente só com homicídios, né? Eu tive cidades da Baixada Fluminense em que eu trabalhei, em que eu pegava uma pilha de 100 inquéritos que a delegacia me mandava, 100 inquéritos de homicídio, né? Tudo artigo 121, homicídio doloso, né? O assassinato, né? Como diz o leigo. Tinha o nome do assassino. Numa pilha de 100. Né? Os outros 99, o delegado escrevia ali, autoria ignorada. Né? E eles seriam arquivados dessa maneira. Né? Mais de 90%, né? Vai chegar ao final, 90% dos inquéritos, das investigações, né? Não é processo. É antes do processo, é o inquérito, é saber quem foi que matou. Você viu, você encontrou o cadáver, né? A polícia chegou, tinha o cadáver. Mas um cadáver você não processa ninguém, você precisa saber quem matou o sujeito, né? E aí você instaura o inquérito serve para isso. Né? Dos inquéritos de homicídio, né? De cada 100, menos de 10 vão identificar o assassino. Então, você já está partindo, né, de 90% de impunidade. Agora, 10% são identificados. Isso não quer dizer que 10% serão punidos, né? Porque 10%, esse 10% é o quê? É o que foi preso em flagrante, é o marido que matou a mulher, aí todo mundo está sabendo quem é, porque foi dentro de casa, foi esse tipo de situação, né, em que é mais fácil descobrir quem é o criminoso. Né? Mas eles não vão ser todos condenados. Né? Desses 10%, uma parte vai ser absolvida, porque foi legítima defesa, por isso, por aquilo, por aquela outra razão. Então, você está falando de, talvez, 5% de punição. Né? Como é possível, num país que é recordista, né? Essa taxa de homicídios é recorde mundial, né? Tanto em números absolutos, quanto na proporção por 100 mil habitantes. Né? Nós estamos mais ou menos na casa dos 30 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Os Estados Unidos têm 5 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Os Estados Unidos, com mais ou menos 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, têm um número absoluto de homicídios bem menor que o nosso. Eles têm aí uns 15 mil homicídios por ano, nós estamos nos 50 mil, 60 mil. Então, como é que é possível dizer que um país assim prende demais? Você tem mais de 90% dos assassinos estão soltos. E no roubo, então? O roubo, se você parar para pensar, é um crime mais difícil de ser investigado do que o homicídio, porque se alguém me mata, não sendo um roubo, não sendo um latrocínio não, roubo com morte, sendo efetivamente um homicídio, são crimes diferentes no Brasil, né? A polícia vai investigar se eu tinha algum problema, quem eram meus inimigos, se alguém tinha motivo para se vingar de mim, se eu estava namorando uma mulher casada, esse tipo de coisa, né? Se pode ter sido um crime passional. Mas se eu sou vítima de um assalto, né? Se eu parei num sinal, o sujeito me rende, leva meu automóvel, não adianta investigar a minha vida, porque qualquer pessoa pode ter cometido esse crime, independente do que eu faça ou deixe de fazer, dos inimigos que eu tenho. Então, por natureza, a investigação do roubo é mais difícil
do que a do homicídio, pela própria natureza do crime. Então, no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, no biênio 2015-2016, nós tivemos um índice de apuração de roubos registrados, né? Dos roubos, de cada 100 roubos registrados, a polícia identificou o ladrão em 2, mais ou menos, né? Um índice de apuração de mais ou menos 2%. Quer dizer, isso nos registrados, né? Como a cifra negra do roubo é muito maior do que a do homicídio, você provavelmente tem algum amigo ou alguém da sua família que já foi assaltado e nem se deu ao trabalho de ir à delegacia de polícia. Todo mundo conhece alguém aqui nessa situação, porque não valia a pena, né? Se é carro, vale a pena, está no seguro e tal, mas levaram meu celular, não está no seguro, nem vou na delegacia, né? Então, se você parar para pensar, provavelmente o índice de apuração nesse biênio do Rio de Janeiro, 2015-2016, foi de 1%. Tá? Provavelmente, de cada 100 roubos, em 99, não é que o criminoso não tenha sido preso, ele não foi sequer identificado. Ninguém sabe quem é ele até hoje. Então, diante de um quadro desse, nós temos uns 3 milhões de roubos por ano. Você dizer que o Brasil prende demais, só pode ser piada. No mesmo ano de 2015, nós tivemos mais mortes violentas, né? A gente fala homicídio, mas, na verdade, é homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. É o que chamam de letalidade violenta. Mas a maioria é homicídio mesmo, né? Mais do que as vítimas da Guerra Civil na Síria. Morreu mais gente no Brasil do que num país que estava numa guerra civil, que tinha 3 lados, né? Era tão violenta que não eram nem 2 lados, eram 3 lados lá na Síria. E nós conseguimos superar esse índice. Tamanha é a violência, tamanha é o descontrole, né? Tamanha é a impunidade, né? Decorrente de uma resposta penal fraca, né? De uma investigação que precisa melhorar, né? Porque, para ser justo, não é só a resposta penal fraca, você começa apurando pouco, né? E os poucos que você consegue identificar, aprender, né, tá, recebem uma resposta do Estado, que é essa, né? Que é uma Suzane von Richthofen da vida que pega uma pena, que você lê na sentença condenatória, puxa vida, uma pena expressiva, quase 40 anos de prisão. Quando você vai ver a realidade, ela já está passeando, já está, né, aproveitando a sua saída temporária de dia da mãe, né, ou de dia do pai. Prestando vestibular. Prestando vestibular, está aí. Sim, os números da letalidade, né, que vitimiza os policiais do Rio de Janeiro é assustador, né? Nesse aspecto, não há igual nem no resto do Brasil, né? Não há igual no mundo, e mesmo dentro do Brasil, você não tem situação igual. O policial militar e o policial civil do Rio de Janeiro, eles enfrentam um crime organizado que, segundo a Secretaria de Inteligência da Polícia Civil, são dados de 2000 são dados recentes, né, de meses atrás, um crime organizado que emprega alguma coisa em torno de 56.600 homens armados fortemente. Armados fortemente no Rio de Janeiro, em grande parte, significa fuzil, né? Fuzil, granada, até armamento antitanque já foi encontrado com pelo menos uma das facções aqui no Rio de Janeiro. Nós temos as facções do tráfico, que são 3, né, fortes aqui no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA, Amigos dos Amigos, e temos as milícias também. Então, você somando isso tudo, e que estão se aliando hoje, né, em vários territórios, em várias comunidades, você já tem uma aliança entre milícia e tráfico. E você tem aí um número... É um exército, né? A primeira vez que eu tive contato com esse relatório, esse número de 56.600, eu falei, mas é um pequeno exército, né? Aí alguém me corrigiu, disse, não é tão pequeno assim, não, é muito maior que o de Portugal, mais ou menos do tamanho do exército da Alemanha, né? E no Estado, né? Nós temos hoje,
mais de 1.000 comunidades dominadas pelo crime organizado, seja por uma das facções do tráfico, seja pela milícia. Temos mais de 1.400 comunidades dominadas, essas comunidades nas quais, por ordem do Supremo, a polícia está proibida de entrar durante a pandemia, né? Vou até fazer um apelo aqui, né, a vocês que produzem conteúdo de nível tão elevado. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto, né, proibindo a polícia de combater o crime, proibindo a polícia de prender criminoso e ameaçando o policial que fizer isso com responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Esses são os termos que estão na decisão do ministro Fachin, depois homologada por 8-3, né? Quem se atrever a entrar numa comunidade dominada pelo tráfico para prender o traficante, que é o dever da polícia, vai ser responsabilizado, inclusive penalmente. O ministro Fachin está dizendo para o policial, você vai para a cadeia, né? Se você não cumprir o que eu estou determinando, você vai para a cadeia, né? A justificativa disso para essa decisão foi a pandemia, né? Agora, se você, a função do judiciário é aplicar a lei, né? Não é legislar. Eu só não pergunto para o ministro Fachin qual é o número da lei que diz que fica suspenso o combate ao crime durante a pandemia, porque o combate ao crime não é uma faculdade da polícia, né? É um dever. É um dever que a lei impõe ao policial. Se o ministro Fachin fizesse a gentileza de me dizer o número da lei que diz durante uma crise sanitária, durante um surto pandêmico, fica suspenso o dever da polícia de enfrentar o crime, né? Ao contrário, a polícia fica proibida, né, de prender os criminosos. Eu gostaria muito, mas sei que ele não vai poder indicar, porque essa lei não existe, né? Essa decisão é fruto de ativismo judicial. Isso é um ministro do Supremo que tem uma formação esquerdista, né, que tem uma visão do mundo esquerdista, que foi um militante do PT antes de ser ministro e que aplica essa visão de mundo dele às decisões dele. Todo ministro do Supremo tem direito a ter uma visão de mundo esquerdista, direitista, comunista, conservadora, liberal, a visão que ele quiser, na casa dele, né? Com os amigos, até palestrando. Como juiz, ele aplica a lei, né? Não tem lei que justifique essa decisão. E o que essa decisão está fazendo é fortalecer cada vez mais esse exército, né, que não é pequeno, de 56.600 homens fortemente armados. E quem sofre com isso é a polícia, evidentemente, né? O policial tá com uma bala na cabeça, Evandro. Ele tá estável. Então a gente vai operar o traficante. Não, a gente vai operar quem tá morrendo na nossa frente, isso sim. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. É um absurdo você imaginar que bandido pode ser morto. Não é assim. Dizer que esse traficante, na verdade, estava com 15 anos, embora ele fosse muito grande, que fosse a primeira ação dele, que ele tinha sido cooptado pelo tráfico e que ele era de uma família super honesta, que a mãe dele trabalhava pra caramba, estava desesperada querendo... Exatamente, ele pode ser vítima também, né, da sociedade. Ele pode ser vítima. Só gosta de roubar. E se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. E muitas dessas pessoas também estão se divertindo, estão trabalhando, são pais de família, como 2 casos que nós mostramos hoje. Se você pegar o Hugo e o Ivo, que são 2 irmãos ali, eles se divertem assaltando o cidadão. Eu tenho colegas promotores, né, colegas de Ministério Público, que têm um pensamento alinhado aí com o meu, que costumam dizer o seguinte: a presunção da inocência vale para todo mundo, menos para o policial, né? Para o policial, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o policial já entra como culpado. A mídia já noticia, né, que a operação no Jacarezinho foi uma chacina, né, que a polícia matou 20 e poucos inocentes, né? Então, o policial é presumivelmente culpado. Essa é a visão
que a grande imprensa tem. A grande imprensa, que a gente sabe, tem uma presença muito forte aí de profissionais com essa visão mais à esquerda, que, de um lado, vitimiza ou trata como vítima o criminoso e, do outro lado, demoniza o policial, né? Então, presunção de inocência, né? Ninguém pode ser considerado culpado até a condenação definitiva, vale para todo mundo, para o pior criminoso, né? Mas não vale para o policial. O policial, acabou a operação, a mídia já está relatando, né, que o tiro que pegou o inocente partiu da arma do policial, né? O sujeito que foi abatido a tiros pela polícia foi vítima de uma execução, né? Foi a palavra usada depois de uma grande operação aqui contra o Comando Vermelho no Jacarezinho, há poucos meses, né? Essa que resultou em mais de 20 mortos. A palavra usada era execução, né? A polícia executou 20 e tantos moradores foram executados. Não são traficantes, não são criminosos, são moradores, né? O secretário de Polícia Civil, na época, inclusive, disse, né? Olha, teve efetivamente uma execução, sim, né? Quando nós entramos, um dos nossos colegas foi executado com um tiro na cabeça, né? Esse foi efetivamente a execução. O resto foi legítima defesa. Foi o policial atirando para não morrer, né? Foi o policial matando para não morrer, né? Porque o dever do policial é reprimir o crime. Ele não tem o dever de se deixar matar, né? Do suicídio, né? Não faz parte dos deveres dele, né? Quer dizer, porque ficar na frente de um traficante armado de fuzil sem atirar é praticamente um suicídio. Então, essa é a realidade que o criminoso, fortalecido por essa decisão do Supremo, né, gera para policiais civis e militares. Esse policial que foi morto nessa operação no Jacarezinho, ele foi morto por um traficante que efetuou o disparo de uma casa-mata, né? Para quem não lembra, né, assiste esses filmes aí da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, você vai ver aquelas construções, né, de tijolos, né, protegidas por sacos de areia e que tem um orifício, né, no tijolo para o sujeito colocar o cano do fuzil, e então ele, protegido, né, por essa construção, ele mira no inimigo e atira, né? Durante esses meses, já um ano, em que vigora essa decisão do Supremo de proibir a polícia de ingressar em comunidades dominadas pelo crime organizado, o número de construções desse tipo se multiplicou de uma forma extraordinária. E foi a partir de uma delas que os traficantes receberam, os policiais que iam lá cumprir, foram no Jacarezinho para cumprir mandado judicial, né, para prender integrantes da facção criminosa que estavam aliciando adolescentes, né, de pré-adolescentes, em alguns casos, para o tráfico, né? Você imagina esse pessoal hoje, sem a polícia poder estar presente de forma rotineira, né, só em situações excepcionais, segundo diz o ministro Fachin, né, você imagina o que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo o que eles querem fazer, né? Porque a única barreira entre o crime organizado, nós estamos falando de favelas, né? Nós estamos falando de comunidades muito pobres, realmente muito pobres, né? A única barreira entre esse morador humilde, né, que tem uma filha adolescente bonita, por exemplo, né, e o traficante que manda um dos seus comandados bater na porta desse pai e dizer: sua filha foi escolhida pelo meu chefe. A única proteção que ele pode ter é a polícia. Se a polícia sai de lá, não tem nada que ele possa fazer. O meu pensamento é sempre o mesmo, Deus permita que o senhor nunca passe por uma situação dessas, que a sua casa nunca seja invadida por assaltantes armados, que a sua filha nunca seja vítima de um estupro praticado por um sujeito desses, né? Deus permita que o senhor não tenha que experimentar um pouco dessa realidade para se dar conta de que o senhor vive numa bolha, né? Vive em Nárnia, vive numa realidade alternativa, né? Porque é isso, né? São pessoas desconectadas, são professores universitários que dão palestras dizendo: tráfico de drogas não tem nada a ver com violência, né? O sujeito mora no Rio de Janeiro, se diz especialista em segurança pública e diz que tráfico não tem nada a ver com... Né? Hoje,
pesquisa mais recente diz que 48% dos homicídios, né, no Rio, de alguma forma estão relacionados com o tráfico de drogas. Eu tinha essa sensação como promotor de júri. Eu não tinha era pesquisa, mas a prática me ensinava, né, de que cada 2 júris de homicídio que eu fazia, um tinha relação com o tráfico. Ou era disputa entre facções, ou era o sujeito que era executado porque estava devendo ao tráfico, né? Uma situação dessas. Mas existe um entendimento jurídico de que o tráfico não é um crime violento? Sim, tem. Você tem, por exemplo, na área da infância e juventude, né, você tem uma determinação de que só seja internado o menor infrator que praticou crime violento. Lá eles não falam crime, né? Eles usam toda uma linguagem bonitinha, né? Ato infracional, análogo ao crime de tráfico de entorpecente. Eu até sempre pergunto o seguinte, quando o menor dá um tiro em alguém, você diz que ele não praticou homicídio. Você diz que ele praticou um ato infracional análogo ao homicídio. Aí, e para a família da vítima, você diz o quê? Que ela não morreu, né? Que o que aconteceu com ela foi uma situação análoga à morte, né? Eu gostaria até de saber, né, se é isso. Não, seu pai não foi vítima de um homicídio, meu filho. Ele foi vítima de um ato infracional análogo ao homicídio, né? Então, no caso do tráfico, o menor não é internado, por quê? Porque a legislação do criança e adolescente diz que só é para internar quem pratica atos infracionais mediante violência ou cometidos mediante violência ou grave ameaça. Se você for ler o tipo do tráfico, né, o tipo é a descrição legal do crime, né, o tipo do homicídio é matar alguém, né, o tipo do tráfico é vender, exportar, importar, etc, 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 substância entorpecente e tal. Realmente você não tem no tipo os elementos violência nem ameaça. Agora, daí a você dizer, né, que não tem relação entre tráfico e violência é uma completa desconexão da realidade, né? Quando a gente, eu costumo sempre ter o seguinte cuidado, uma coisa é fazer prova de direito penal, né? Se eu aplicar uma prova para os meus alunos lá na UERJ, tem violência ou ameaça no tipo do crime de tráfico? Tem essas palavras no artigo que descreve o crime? Não. Agora, uma coisa é fazer prova de direito penal, outra coisa é discutir segurança pública. Discutir segurança pública, você tem que estar conectado com a realidade. Tráfico tem a ver com violência, numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? E quanto mais você fortalece o tráfico, e a história do Rio mostra isso desde os anos 80, quanto mais você deixa o tráfico sem ser incomodado pela polícia, mais ele se fortalece, mais ele investe em armamento pesado e sofisticado, e mais violência ele gera. Sim, sim, o nosso índice de reincidência é mais ou menos de 70%. De cada 100 criminosos colocados em liberdade a qualquer título, seja a saída temporária, seja o indulto, né, que às vezes se confunde o indulto com a saída temporária, seja livramento condicional, seja... Não precisa nem sair, né? Sair no sentido como uma saidinha, pode ser uma saída temporária, né? Não precisa nem ser uma saída definitiva, como é o caso do indulto ou do livramento condicional. Pode ser uma saída que se apresenta formalmente como uma etapa do cumprimento da pena, né? Mas ele está na rua, né? Ele está cumprindo pena, porque de noite ele volta, ou daqui a 5 dias, ou depois do feriado ele vai voltar, mas ele está na rua, né? Ele está na rua, né? E a ideia da pena privativa de liberdade é exatamente o oposto. Isso é uma coisa que se perdeu com o tempo, né? Essa visão progressista, entre aspas, né, do direito penal, a pena privativa de liberdade, a função dela é segregar o sujeito da sociedade, né? Ela tira o sujeito do convívio social basicamente com 2 finalidades, né, que a gente chama de prevenção especial e prevenção geral. Prevenção especial é este sujeito, né, de dentro de uma cela, ele não vai praticar outros crimes, né, como diz uma escritora americana que eu gosto muito, que é Ann Coulter, né? Ela disse que ninguém nunca foi assaltado por um sujeito, ninguém nunca teve um carro roubado por um sujeito que estava dentro de uma cela de prisão, né? Não há registro disso. Então, enquanto ele está lá dentro, ele não está cometendo crimes, né? E, além disso, o que a gente chama de prevenção geral, os outros sujeitos que
pensam em seguir o caminho desse criminoso, que pensam em cometer crime, vão dizer, olha só o que aconteceu com ele. Né? Foi preso, vai amargar uma longa temporada na prisão. Então, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de cometer esse estupro, esse assalto, enfim. Um sistema de incentivos, né? Exato. Quanto mais você vê que não vai dar em nada, né? Que você imagina, né? Você é um assaltante no Rio de Janeiro e sabe que de cada 100 roubos, a polícia vai identificar um criminoso. Né? E que esse isso foi nossa realidade por muito tempo, vai passar 10 meses. O azarado, né? Esse que deu azar, né? Mesmo assim, esse aí só vai passar 10 meses na prisão. Então, né? Se te convidassem para uma empreitada que tem 99% de chance de sucesso, né? Porque esse sujeito é assaltante, pratica o roubo e não vai preso, pode-se dizer que ele teve sucesso, ele foi bem sucedido, né? Pode ter roubado muito, pode ter roubado pouco, mas vai continuar solto. Então, é claro que o sujeito vai topar, né? O incentivo àquele prático. O crime compensa, essa que é a verdade. O que a legislação, a mensagem que a legislação penal brasileira dos últimos praticamente 40 anos, tem enviado para os criminosos vale a pena tentar. Eu menciono muito o caso de Nova York com os meus alunos, né, porque existe uma coincidência, né? O Giuliani assume a prefeitura no início dos anos 90. Né? Qual é a visão que ele tem? Né? Que, na verdade, é a visão do professor James Wilson, né? Que é a chamada teoria da broken windows, né? Das janelas quebradas. Né? Ninguém começa na vida do crime, né? Ninguém começa como Fernandinho Beiramar, ninguém começa como chefe de uma facção criminosa, como chefe. O sujeito começa, em geral, com pequenos delitos, né? Jogando, por exemplo, uma pedra na janela de um apartamento, né? Como diz o professor Wilson, just for fun, né? Só para se divertir. Né? E aí ele vê que aquilo não gera absolutamente nenhum tipo de resposta. Aquele lugar está tão abandonado, né? A ordem pública ali é tão inexistente que nem a janela é consertada. Quando ele volta no dia seguinte, ele vê, poxa, nem consertaram a janela que eu quebrei. Acho que dá para pular o muro desse condomínio, furtar uma bicicleta, né? E ele vai lá e furta a bicicleta, e também não acontece nada. Então ele volta para furtar mais alguma coisa e eventualmente ele consegue uma arma, né? E aí já passa para o roubo, né? Sai do furto, né? Que é sem violência, é só a subtração, passa para o roubo, aponta uma arma para alguém, dá teu carro. E aí esse roubo um dia, ele aperta o gatilho, vira o latrocínio. Então o sujeito começou com o que no Brasil seria o crime de dano, né? Quebrando uma janela, né? E termina como um latrocida. Vai escalando. A ideia é de que você precisa manter a ordem, e manter a ordem significa não ter tolerância, inclusive com a pequena criminalidade. Né? E o Giuliani assume dizendo, olha, pular a catraca do metrô, entrar no metrô, acabou isso. Né? Vai em cana. Pichar os bancos lá do Central Park, vai em cana. Né? Ficar extorquindo o motorista no sinal, vai em cana também. Essa ele diz que, ele conta no livro dele que essa foi a mais arriscada, né? Mandou prender os sujeitos que ficavam jogando vidro e tal, e dizia assim, não vai dar em nada, mas eu preciso mandar uma mensagem para a população, né? Vão levar para a delegacia, vão soltar todo mundo, né? E ele conta isso para mim, a surpresa, diz ele, dos que foram para a delegacia, 2/3 não voltaram, porque tinham mandados de prisão por outros crimes mais graves, né? Os criminosos são muito poucos, né? São os mesmos, né? Você prendendo um criminoso, você diminui em 15 crimes contra o patrimônio por ano naquele local, né? Claro que são os mesmos. Por quê? Porque a imensa maioria da população é composta por pessoas honestas. Né? Você subir uma favela do Rio de Janeiro, 90 e tantos % dos que moram ali dão um duro danado, né? Descem aqui para o asfalto para trabalhar como empregada doméstica, como porteiro, como faxineiro, como garçom, né? No Rio de Janeiro a gente percebe muito isso, porque a favela está dentro, grande parte dela, dentro da Zona Sul, está dentro dos bairros de classe média e classe média alta. Né? Então o sujeito mora ali porque foi o que deu para ele arrumar, mas ele é um trabalhador, é um sujeito honesto. Ali tem uma minoria de vagabundos, né? De criminosos. Né? E quando você, então, reprime esse criminoso já no início da atividade dele, né? Você vai ter o resultado que Nova York, primeiro,
E todo o resto do país depois teve, né? Que é uma redução assombrosa. Nova York é um case, como você falou, até hoje é um case estudado em criminologia, porque a redução da criminalidade foi espetacular. E Los Angeles seguiu o caminho, e várias outras cidades americanas seguiram esse caminho. Quer dizer, você não pode ter leniência, né? Ah, o sujeito praticou um furto, não teve violência, não teve grave... Mas tem que ser preso, né? Ah, mas ele pichou o banco do Central Park, tem que ser preso. Não, mas espera aí, são 15 dias de prisão. Prende 15 dias. Sabe por quê? Porque 15 dias preso, ele vai perder o emprego, por exemplo. Isso vai incomodá-lo. A pena é para incomodar. É para da próxima vez que ele pensar em pichar um muro, ou um banco, ou qualquer outra besteira, melhor não, da última vez eu passei 15 dias em cana e fui demitido por causa disso. Aqui no Brasil a gente faz totalmente o contrário. No Brasil, mais ou menos nessa época, entra em vigor a lei dos juizados especiais criminais, que adota o caminho exatamente oposto. Olha, pequenas infrações, cadeia não resolve. Não é? Então, todos os crimes que tiverem pena não superior a 2 anos, um exemplo, curiosamente, é o crime de dano. É o do sujeito que joga pedra na vidraça. Aqui no Brasil, ele vai para o juizado especial criminal e diz, olha, em vez de você ser preso aí por 15 dias, 1 mês ou 2 meses, faz o seguinte, paga uma cesta básica. Né? Você paga uma cesta básica, tá bom. Né? Ameaça, né? Artigo 147. No Brasil, a pena não é maior que 2 anos, então é juizado especial criminal, infração de menor potencial ofensivo. Você ameaça uma pessoa de morte, e vai para o juizado, paga uma cesta básica. Um rapaz, tive um caso assim, muito triste, né? Em que um rapaz era homossexual e era um sujeito, sim, estudava, trabalhava, tinha uma vida, sabe, morava com os pais, não era, isso já tem alguns anos, então ele não assumia o homossexualismo dele para os pais. E aí ele arrumou um namorado que não valia nada, né? O jeito era da pá virada, metido com um monte de coisa errada, e quando ele se dá conta disso, ele termina o relacionamento, né? E o sujeito reage muito mal a isso, começa a ligar para a casa dele, falar com a mãe, olha, o seu filho, eu sou namorado do seu filho, ele não quer mais me namorar, eu vou matar o seu filho. Eu vou matar o seu filho, e aí eu vou ser condenado por homicídio, vou ficar só 1/6 da pena preso. Ele deve ter estudado a legislação antes, né? E você nunca mais vai ver o seu filho. Eu vou ficar, se eu pegar 6 anos, eu compro um e volto. Aí essa família fez o que a lei manda fazer, né? Isso é ameaça. É crime de menor potencial ofensivo. Foram ao juizado especial. O autor da ameaça foi intimado no mês de maio, compareceu numa audiência e, pelo crime de ameaça, ele recebeu a severa pena de pagar uma cesta básica. Ele pagou a cesta básica em maio. Em junho, ele foi para a porta da casa do rapaz e, na frente dos pais, quando o rapaz ia saindo para o trabalho, matou o rapaz a facadas. Né? Então, qual foi o efeito dessa condenação dele pelo crime de ameaça? Nenhum, né? Absolutamente nenhum. Qual foi o temor? A pena tem que gerar temor no criminoso. Ele tem que ter medo da pena. O criminoso brasileiro ri da pena. Né? Ele considera, com razão, na maior parte das vezes, que a pena é uma piada. Né? Então, é isso. A audiência de custódia é uma audiência que mobiliza policiais, juízes, promotores, né? Defensores, advogados, mobiliza um monte de gente. Se você pensar numa cidade como São Paulo, como Porto Alegre, como Rio de Janeiro, né? Você está falando de dezenas de prisões em flagrante por dia. Então, o sujeito que é preso em flagrante, ele é levado para a audiência de custódia com uma única finalidade. O juiz vai perguntar para ele se ele foi bem tratado, se ele sofreu algum tipo de violência. Não se dá a palavra à vítima. Não se dá a palavra ao policial, não se pergunta o que aconteceu, não pode fazer perguntas sobre o crime. Veja você, o sujeito foi preso em flagrante. É proibido fazer perguntas sobre o crime. É exclusivamente para saber, né, como é que foi o tratamento dele. Então é isso, o Estado mobiliza recursos humanos, né,
Isso, evidentemente, tem um custo, né? Alto, né? Porque aquele juiz, aquele promotor, aquele policial, né, que estão ali na audiência de custódia poderiam estar fazendo outras coisas, né? Ou, pelo menos, você poderia transformar essa audiência de custódia numa audiência de instrução. Ou seja, fazer pergunta para todo mundo, inclusive para o preso, sobre o que aconteceu, né? E, eventualmente, a partir dali, o promotor já iniciar um processo, enfim, né? E até já terminar ali, fazer algum tipo de acordo, o sujeito foi preso em flagrante, né? Pode se confessar culpado em troca de uma redução de pena, mas não. É proibido fazer perguntas sobre o crime. Está ali reunida essa tropa toda, esses profissionais todos, para saber, né, do preso, né, do sujeito que foi preso em flagrante. Vejam, eu estou falando do sujeito que foi preso em flagrante. Não é alguém que disse que ele estuprou uma menina, não. Ele foi preso em flagrante cometendo um estupro. E você mobiliza todo esse pessoal para saber, você foi bem tratado? Ah? Alguém fez alguma coisa ruim com você? O policial bateu em você? Ah? É isso. E o policial não pode se defender? O policial não pode falar nada. Ah? Eu diria que, em alguns casos, ele é induzido, inclusive, a dizer isso, né? Você já infelizmente, a gente sabe que na justiça tem muita gente com essa visão, né? De que o preso, o criminoso é uma vítima da sociedade, a polícia. O problema não é o crime, o problema não é o bandido, o problema é a polícia, né? Então, você vê situações em que o criminoso é quase que induzido a dizer que sofreu algum tipo de violência, de ameaça, de constrangimento. Quando você vai apurar, não tem absolutamente nada disso. Eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a audiência de custódia e dizia lá eu acho que era, não sei se era alguém da Secretaria de Segurança ou da Polícia Militar do Distrito Federal, né, lá de Brasília mesmo, e dizia que 84% das alegações de tortura, de violência e tal, você já rapidamente descartava como sendo alegação mentirosa. Mas como que é o filtro para descartar essas... Você tem que investigar, né? Você tem que investigar. Você tem aí mais um trabalho em que se coloca o policial que se arriscou para efetuar uma prisão em flagrante, ele vem investigado. E, de novo, custos, né? Custos. Dinheiro público. Os custos são enormes, né? Em cidades pequenas, que tem número pequeno de policiais, em geral só tem um juiz, em geral só tem um promotor, isso aí é um problema, né? Porque você vai mobilizar o juiz, né, o promotor e uma fração expressiva do contingente policial para fazer esse serviço de atendimento ao cliente do criminoso preso em flagrante. Auxílio reclusão existe, né? Meu amigo Roberto Morta fala muito bem sobre isso, né? Porque é o cidadão pagador de impostos custeando um auxílio ao autor do crime, né? Como todo mundo paga imposto, inclusive a vítima e a família da vítima, você, em última análise, está dizendo que a família da vítima e a vítima estão ajudando a pagar um auxílio para a família do criminoso, sendo que a família da vítima não recebe auxílio de ninguém, né? Então, é uma distorção, a meu ver. A visita íntima de forma indiscriminada, de forma generalizada, é um absurdo, né? E ela tem servido na prática, né, para que criminosos perigosos enviem, através das suas namoradas, né, ou o que for, ou parceiras, ou o que for, ordens, né, para os integrantes da facção cometerem crimes, né? Nós já tivemos casos de parceiras do criminoso que, durante a visita íntima, recebem, às vezes até por escrito, né? Olha, é para fazer isso, isso, aquilo, é para matar fulano, para matar Beltrano, para praticar o crime tal, né? Então, é algo assim, repito, a função da pena privativa de liberdade é segregar o sujeito da sociedade, né? Então, por exemplo, não adianta segregá-lo fisicamente se, através de uma suposta namorada ou parceira, ele pode se relacionar, né, interagir com o resto da quadrilha, né? Principalmente quando você está falando de crime organizado, né? Você não está falando de um criminoso que age sozinho, você não está falando de um crime passional, aí sim, você pode, a situação é um pouco diferente. Você está falando de um sujeito que é chefe de facção do tráfico, né, que é chefe da milícia, né, e que vai interagir, né, com os outros integrantes da facção criminosa
através dessa parceira a qual ele tem acesso de forma privilegiada, né, na visita íntima, porque a visita é íntima, então não pode sofrer qualquer tipo de controle. Eu faço um paralelo da visita íntima com o telefone celular dentro da prisão, né? Quer dizer, colocar o sujeito dentro de uma cela no século XIX, né, podia ser segregá-lo da sociedade. Hoje não é. Se você o coloca dentro de uma cela e permite que ele tenha acesso a um telefone celular, né, à internet, né, ele não está segregado, ele dali faz o que ele quiser, né, comanda do mesmo jeito, ou quase, que ele comandava do jeito que, quando ele estava do lado de fora, né. Então, repito, tem que segregar, né, tem que segregar esse indivíduo da sociedade. O que a população das comunidades carentes do Rio de Janeiro vive sob o jugo do crime organizado, essas mesmas comunidades onde, por ordem do Supremo, a polícia hoje está proibida de ingressar, o que essa população vive pode ser exemplificado com um dos processos mais tristes que eu acho que eu já tive. Um rapaz, quando a mãe dele estava grávida dele, né, o pai... Eles se separaram, o pai a deixou, então, quando ele nasceu, ele nunca tinha tido contato com o pai, né? Quando ele nasceu, o pai já não vivia com a mãe. E aos 18 ou 19 anos, esse rapaz era estudante, né, trabalhador, morava numa favela. Não tinha nenhum contato com... nenhuma atividade criminosa, nunca participou, nunca fez nada errado. E aí ele descobriu que o pai morava numa favela que ficava em frente a que ele morava. São 2 morros, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Os 2 têm favelas, e ambas as favelas são dominadas pelo tráfico, porém por facções rivais. A favela em que ele morava era dominada por uma facção, a favela em que ele descobriu que o pai morava era dominada por outra. E aí ele resolveu reatar, não é nem reatar, criar esse relacionamento com o pai. O pai também ficou satisfeito, o pai nunca tinha visitado nada, né? E aí ele descobriu, poxa, meu pai mora aqui perto e tal, e aí ele passou a ir à casa do pai, para assistir domingo, né? Assistir futebol junto com o pai pela televisão e tal, né? O traficante, ele não admite que um morador de uma comunidade dominada por uma facção rival entre na comunidade que a facção dele domina. Pelo simples fato de ser morador. O sujeito não entra... Esse rapaz, eu insisto, ele não tinha nada a ver com tráfico. Mas a favela onde ele morava era dominada pela facção rival, daquela que dominava a favela onde o pai morava. Num domingo, enquanto eles assistiam ao futebol pela televisão, os traficantes entraram na casa do pai, arrastaram o menino para o lado de fora e o amarraram num carro, na parte de trás do carro, com a boca no cano de descarga. Mandaram reunir todos os moradores ali num largo, uma praça ali, e deram várias voltas com o menino amarrado até ele morrer. Foi uma morte horrível, dolorosa, né? E o pai também presenciou. E quando nós fizemos a audiência, né, e o pai era era praticamente a minha única testemunha, né, de acusação, né? Eu como promotor, o pai era o pai que podia dizer, né? Porque os outros iam falar o quê, né? Os outros moradores, né? Se alguém ainda pudesse falar alguma coisa, era o pai. E quando eu pergunto para o pai, o senhor reconhece, como é que foi que seu filho morreu? O pai diz assim, não sei. Ele estava vendo futebol comigo na televisão. Quando o jogo acabou, ele foi para a casa dele, porque ele não mora aqui nessa favela, né? Ele foi lá, e depois eu não sei o que houve. Depois que ele saiu da minha casa, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei, acabou meu processo, acabou o caso, né? Acabou a minha acusação, né? E a audiência acabou, não tinha mais ninguém, né? E todo mundo foi embora. Os réus estavam ali, né? Estavam ali, os traficantes que estavam ali respondendo por esse crime, estavam ali, foram embora com os seus advogados. E esse senhor
foi embora também, ou pelo menos assim a gente achava. Eu subi para o meu gabinete, que era no 3º andar, a sala de audiência era no 2º, do lado do gabinete do juiz. O juiz, que era muito meu amigo, é uma pessoa maravilhosa, meia hora depois, liga lá para a minha sala e diz assim: Marcelo, você podia descer aqui no meu gabinete um instantinho? Posso, claro. Desci, entro no gabinete, ele está com uma cara horrível, o juiz, né? Um olho vermelho. E disse: o que aconteceu? Ele falou: você não faz ideia. O seu João voltou aqui. Eu falei: que seu João? Seu João? O pai do menino que morreu, que deu aquele depoimento horroroso que acabou com o meu caso? Ele voltou aqui. Ele se escondeu no corredor, esperou os réus irem embora, voltou aqui, bateu aqui no meu gabinete e disse: doutor juiz, eu vim aqui pedir desculpa para o senhor. O senhor sabe que tudo que eu falei é mentira, né? E começou a chorar. E foram eles mesmos, eles entraram. Eu estava vendo futebol com meu filho, entraram na minha sala, arrastaram meu filho, fizeram tudo isso que está escrito lá, que o promotor escreveu. Mas eu moro lá. Eu moro lá, eu moro no mesmo lugar que eles. Eles são os traficantes que dominam aquela minha favela lá onde eu moro. Se eu disser isso, quem morre sou eu, né? E chorava. Mas eu fiz questão de voltar aqui porque eu acho que uma questão de respeito, eu precisava dizer isso para o senhor aqui, né? E foi embora. E aí o juiz me liga, me manda descer. E eu falei, a única coisa que eu pude falar é: ainda bem que você só me chamou agora, né? Porque senão, provavelmente seriam 3 chorando, né? Ele, você, que eu estou vendo pela tua cara que você chorou também, e eu, né? Porque a sensação de impotência é tão grande, né? Essa é que é a realidade. Quer dizer, o domínio desses sujeitos, né? Cada vez que a polícia vai fazer uma operação para tentar minimamente enfraquecê-los, prendê-los e tal, a imprensa faz todo esse estardalhaço, coitados e tal, né? É isso. Se você não faz a operação, se você não reprime, né? Você vai cada vez mais fortalecendo o jugo, né, desses criminosos sobre pessoas como esse morador que viu o filho ser arrastado, ser morto de uma forma horrorosa por nada, né, por absolutamente nada, e não pode, pelo menos, fazer a única coisa que pode consolar o pai de uma vítima, né, que é chegar numa audiência e dizer: olha, foi ele, eu vi, vocês condenem, mandem esse sujeito para a prisão. Não, ele tem que fingir que não sabe como aconteceu, se sente tão humilhado que volta chorando para dizer para o juiz: desculpe, eu não tinha jeito, eu tinha que mentir. Senão, a próxima vítima seria eu. Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela, entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins, da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, 2 homens invadiram a nossa casa, me amarraram com um fio de carregador de celular, arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu tava grávida de 6 meses. E fui morta com facadas na barriga e no peito. Um filho morreu dentro de mim. A outra foi encontrada coberta de sangue ao lado do meu corpo, em estado de choque. Os bandidos roubaram meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não tá preso. Esse jovem tá cumprindo medida socioeducativa, onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga nem estuprar ela na frente da filha.
Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. A Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto à luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem e em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Estou para fazer 31 anos de serviço e eu acompanhei paulatinamente uma diminuição da credibilidade da versão dos agentes públicos e um aumento da proteção e, para não dizer, a glamorização dos criminosos. É uma inversão de valores tão grande que a polícia hoje tem medo do bandido. Antigamente o bandido corria da polícia. Hoje o bandido vai para cima da polícia, a polícia tem que se esconder. Então a segurança pública hoje no país está muito difícil. De norte a sul, de leste a oeste, onde a gente vai, nas ruas, que as pessoas pedem, mas ministro, fulano me assaltou aqui, ó, tá solto. Mas ministro, pô, fulano aqui faz um tráfico, tem uma boca aqui do lado da minha casa, eu não gosto mais, ministro. Como é que você responde isso, cara? Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções. A Polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada. Escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. Ô, 03, 04. A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra.